E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 matérias para você ficar bem informado do que está acontecendo aqui. Mais uma vez, o PFAS, problema do PFAS. Achou PFAS, mas em algum lugar do Japão. Já vou trazer isso para você, tá? Segunda matéria, suspensão de importação em relação a produtos falsificados. Tem pessoas que vão lá, tentam fazer importação de produtos falsificados e o governo, no caso a polícia, barra. Só que naquela história, quando acontece isso, a pessoa já cai na mira do Estado, já cai na mira da polícia. A polícia já fica de olho ali na pessoa, né? Então já dá para você sacar por A mais B também, tá? Aquilo que eu venho falando, quer montar negócio? Pô, não há problema no Japão. Um monte de negócio, mas um monte de uma forma legalizada. Tenha notas, faz as coisas direitinho. Não tenta fazer falsificação, vender produtos falsificados, porque se a polícia vier, ela vai perguntar, ó, cadê a nota de importação? Cadê as coisas? Cadê a situação? Como se você legalizou isso aqui? Meu, tu tá lascado, tá? Então eu vou trazer isso aqui para você depois. Isso aqui é um alerta que eu já venho fazendo há algum tempo e o governo japonês resolveu soltar, tá, essa informação das autoridades aduaneiras aqui do Japão. Então tem que ficar esperto muito, tá? E a taxa do PIB do Japão foi revisado para baixo, de novo. É aquela velha história. Eu canso de falar, o governo japonês ele mente, que ele nem sente nos relatórios dele. Só que é aquela velha história. Chega uma hora que para sustentar aquela mentira fica difícil. Então eles têm que revisar, falar que fizeram a revisão e baixar o valor. Porque tá na cara como é que a coisa tá indo. Não adianta eles quererem mentir como é que se fala? Nos relatórios. Porque eles soltam um relatório muito porcaria. Daqui a pouco ele solta um relatório milagroso. O mercado, ele não funciona de uma forma milagrosa. Só o governo Kishida acha que os outros é tonto. Mas realmente tem umas pessoas bem tontas, né? Eu falo assim também porque pelo que eu vejo, que me mandam, né? Então tem muita coisa assim bem esdrúxula, né? Mas vamos lá. Vamos começar pelo PFAS aqui. Devido aos problemas dos compostos orgânicos de flúor potencialmente nocivos, o PFAS, tá, dessa vez foram detectados em rios na cidade de Higashi Hiroshima, no estado de Hiroshima, excedendo o valor provisório nacional. Os militares americanos confirmaram no passado que usaram produtos que continham PFAS no passado. Foi revelado através do Ministério da Defesa que as inspeções e treinamentos foram realizados com agentes, usando agentes de extintores desatualizados. Na cidade de Higashi Hiroshima, no estado de Hiroshima, 2 substâncias do PFAS potencialmente prejudiciais à saúde foram detectadas uma após outra em rios e cursos de água que atravessam a cidade, excedendo o valor provisório nacional. E a prefeitura da cidade, em resposta a isso, apresentou um pedido solicitando a liberação de informações sobre o depósito de munição militar americano perto do ponto de detecção. Por que eu trago esse tipo de coisa? Porque agora no verão, muitas pessoas vão nadar nos rios. Isso fora aquelas pessoas que bebem água de torneira. E nisso, você vê que ela acaba se contaminando com o PFAS. Eu não trouxe essa matéria para o canal, tá? Mas se eu não estou enganado, eu não lembro se foi para o lado de Matsumoto. Eles têm uma cachoeira lá que mais de 100 pessoas passaram mal nessa cachoeira. Porque a água da cachoeira estava contaminada. Então você vê que mais de 100 pessoas foram hospitalizadas por causa dessa cachoeira, na água dessa cachoeira. Tanto que eles colocaram uma placa lá, que não era para nadar lá. E nem fazer o consumo daquela água. Então já dá para você sacar que tem muito ponto contaminado aqui no Japão, que as pessoas não fazem nem ideia. E é isso que eu venho, ano após ano, na minha luta. Até o Marcos, né, ele me como é que fala assim? Ele colacha com a minha cara, que ele me chama de homem PFAS. Eu vou fazer o quê? Eu tento fazer minha parte alertando as pessoas. Se as pessoas acham que isso é engraçado a ponto de fazer chacota com a cara das pessoas, tudo bem, respeito cada um, né? Mas isso aqui é um negócio perigoso. Como eu já trouxe em outra matéria,
o problema que isso estava dando no corpo de uma mulher, o PFAS ali. Tá? Então, eu faço o alerta, escuta quem quiser e toma as providências quem quiser, tá? Mas vamos lá. A esse respeito, o estado de Hiroshima e a cidade de Higashi Hiroshima anunciaram que receberam resposta parcial dos militares americanos através do Ministério da Defesa. De acordo com os relatórios, os militares americanos confirmaram que entre 1991 e 2009, carros de bombeiros foram inspecionados e treinados com agentes e extintores contendo substâncias potencialmente nocivas no depósito de munições de Kawakami. Entretanto, a empresa explicou que o concentrado do agente de extintor e a água contendo as substâncias que não foram utilizadas nas operações de combate a incêndios que estavam nos depósitos de munições que foram devidamente descartados em 2020 e que atualmente não possui qualquer extintor que contenha essas substâncias. Em resposta à explicação dos militares americanos, o governador Yuzaki de Hiroshima disse: acreditamos que há uma necessidade ainda maior de uma investigação ambiental com base nos depósitos de munições. Os militares americanos estão tomando as medidas necessárias, né, e que façam os anúncios públicos. Então já dá para você sacar. Por mais bem que está tendo problema? Sim. É culpa dos americanos? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque é aquela velha história. Eu não posso apontar o dedinho e falar assim, a culpa é dele, né? Eu não tenho prova. Eu vou culpar para quê? Mas já dá para sacar, por mais bem que algum problema tem. Então, para você que mora para esse lado de Higashi, Hiroshima aí, tome cuidado com a água. Tá? Pelo amor de Deus, vai comprar água mineral, usa um filtro, mas não vai beber água direto como é que fala assim, da torneira. Não vai beber água, não vai nadar nesses rios, porque senão vai dar problema para você. Tá? E não tem muito o que falar. Próxima matéria aqui. Escuta só. 6月までの半年間に全国の税関が偽ブランド品などとして輸入を差し止めた件数は1万8000件を超え、この時期としてはこれまでで最も多くなりました。個人で使用するために偽ブランド品などを輸入した場合も新たに税関の取り締まりの対象となったことが主な要因です。財務省は公式で販売しているものと比べて価格が極端に安い場合などは購入を避けるよう呼びかけています。 Então vamos lá. Nos 6 meses até julho desse ano, de janeiro a julho desse ano, as autoridades aduaneiras do Japão suspenderam mais de 18 mil importações devido a produtos de marca, né, que pode levar à falsificação. Segundo o Ministério das Finanças, nos 6 meses de janeiro a junho deste ano, o número de casos que as autoridades aduaneiras de todo o país suspenderam das importações de produtos falsificados foi de 18.156, 16,2% ao de aumento em relação ao ano anterior. Então você vê que as pessoas estão tentando cada vez mais e a parte aduaneira está de cima. A principal razão disso é que a lei foi revista e desde outubro de 2019 a importação de produtos de marca falsificados para uso pessoal estará agora sujeita à fiscalização aduaneira. Por país ou região, a China representa 81% do total. Então você vê que tem muita gente comprando muita coisa falsificada da China, né? Por tipo, as roupas representaram a sua maior parte com 32%, seguida de bolsas e carteiras com 20,1% e sapatos com 11,1%. Entre os produtos apreendidos estavam itens falsificados como aquelas camisas de time, né, do Shohei Ohtani, que jogará pelos Dodgers a partir da próxima temporada. Roupas de personagens de games da Nintendo. Você vê que nesse caso a Nintendo ela cai matando mesmo, né? Não tem jeito. Porque você vê que aqui está falando de roupas, não pode usar comprar coisa falsificada da Nintendo. Você vê que até a Nintendo também, questão de no YouTube você quase não encontra vídeos, praticamente é vídeo zero em relação
aos jogos da Nintendo, porque ela não gosta desse tipo de coisa de divulgação ou algo parecido da trilha sonora, jogo, etc. Então você vê que a Nintendo ela fecha mesmo, assim, o troço é bravo pro lado dela. O Ministério das Finanças recomenda que se o preço for extremamente baixo em relação ao que é vendido oficialmente, ou se o selo de qualidade não puder ser confirmado, evite comprá-lo e adquira um no revendedor autorizado. Só que o grande problema disso, o que é? Além da parte da aduaneira ela não liberar a compra, dependendo do que for, ela já cai na mira da polícia. A polícia vai ficar de olho. Ele vai fazer um cheirabeiro em cima da vida da pessoa ali, dependendo. Para ver se a pessoa está revendendo ali ou algo parecido. Dependendo do tamanho do montante, que é a compra. Então tem muita gente que brinca com a sorte aqui no Japão. Porque acaba, você vê que eles pegam, eles revendem no Facebook. Tá? E se dependendo da situação não tiver nota de importação, não tiver as coisas legalizadas e a polícia bater ali, vai dar um problema para essa pessoa, que é complicado. Então você vê que por enquanto eles estão mexendo só com coisas que eles consideram que pode ser falsificação. Um grande exemplo que as pessoas aqui, você viu que a parte da Nintendo também estava falando com camisas com o rosto do Mario, esse tipo de coisa, não pode. Um outro exemplo, tem a marca Hello Kitty, tem a Hello Kitty ali, que é a marca da Sanrio. Então dependendo do produto, que se tiver com a cara da Hello Kitty ali, e não tiver um selo de original ou algo parecido, vai dar problema. E é considerado falsificado. Então são coisas que as pessoas têm que se atentar pro lado de cá. Eu canso de falar. Quer montar um negócio no Japão, não há problema, mas monte legalizado. Tá? Porque se a polícia começar a fazer a investigação e cair matando, dá problema. Foi igual que aconteceu com uma brasileira tempos atrás aí. Ela foi presa por falsificação. Tanto que nos comentários aí das matérias, o povo até falava, ela foi dedurada, dependendo, não foi dedurada. Porque olha esse tipo de matéria. Então você vê que houve muito problema aqui com cancelamento de importação de produtos falsificados. Você vê que a brasileira lá na matéria, se eu não estou enganado, ela foi presa por revenda de produtos falsificados, de produtos de marca. É igual que está falando aqui na matéria. Então, dependendo, ela caiu na mira da polícia. Só que a polícia, no caso, ela falou ali que ela fez uma batida cibernética. Ela estava olhando os sites, os revendedores no Facebook. E nisso encontrou. Tá? Mas pode ser só uma desculpa deles. Ela pode ter sido dedurada? Pode ter sido dedurada também. Como pode ter caído nessa parte dessa malha aqui. Porque se ela está revendendo, ela está comprando de algum lugar. E dependendo, se ela importou isso aí, caiu na malha do governo. Principalmente na parte aduaneira aqui do Japão. E nisso eles reportam para a polícia e acabou. Da mesma forma que se o estrangeiro aqui no Japão ele ficar devendo, imposto, as prefeituras elas são obrigadas agora a relatar para a imigração que o fulano de tal está devendo imposto. Aí nisso, na hora que a pessoa vai renovar o visto, você já sabe o problema que dá, né? Não preciso falar. Então tem muita coisa que as pessoas brincam com a sorte. Aí daqui a pouco fala, Deus é ruim, o japonês é racista, é culpa do macumbeiro. Mas ela mesma não está andando certo. Custa andar certinho, né? Mas, encerrando aqui. Agora vamos para a taxa do PIB. Escuta só. 内閣府が発表した今年4月から6月までの GDP の改定値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 0.7% でした。これが1年間続いた場合の年率に換算するとプラス 2.9% となり、先月15日に発表された速報値から 0.2 ポイント下方修正されました。GDP の伸び率がプラスとなるのは2期ぶりです。GDP の半分以上を占める個人消費は、前の3ヶ月からの伸び率が速報値のプラス 1.0% からプラス 0.9% に引き下げられました。
E eu ainda acho que eles baixaram um pouco. Quem assistiu o vídeo que eu gravei lá na época, deve se lembrar que eu falei, tem alguma coisa errada, porque não era esse valor não está batendo. Tá. Então, como é que se diz? E aquele valor não estava batendo mesmo, porque aquelas contas não estavam legais. Como eu sempre falei, o governo japonês ele adora manipular números. Principalmente ele fala assim, vamos tirar partes sazonais, só que tem mês quando a coisa tá legal, ele não tira muita parte sazonal, mas tem mês quando a coisa tá escrota, como é que se diz, ele tira muito. Então, é uma coisa assim muito estranha, né? Mas vamos lá. O valor revisto do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Japão, no caso, de abril a junho deste ano, que reflete as estatísticas mais recentes, a taxa de crescimento real é de 2,9, no caso positivo, numa base analisada, abaixo do valor preliminar que era de 3,1%, anunciado no mês passado. Os valores revistos do PIB para o período de abril a junho, anunciados pelo gabinete, mostram que a taxa de crescimento real, excluindo variações de preços, é aquilo que eu sempre falei, foi de 0,7% em comparação aos 3 meses anteriores. Eu ainda acho que esse valor está muito alto. É muito mais baixo que isso. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu vou dar um grande exemplo como as pessoas acham que renda fixa dá dinheiro. E não dá. Por que eu falo esse tipo de coisa? Vai ser mais a mesma coisa com essa parte do PIB aqui. Se você faz um contrato de renda fixa, tá lá, 8% ao ano. Beleza. Igual que um banco do Japão aqui, um banco brasileiro aqui no Japão, ele oferece 8% ao ano. Então você vai ganhar isso anual. Tá? Só que se você pegar, quantos de inflação nós tivemos esse ano? Quanto de aumento de produtos nós tivemos esse ano? 20%? 30%? E você vai ganhar isso até agora, tá? Base de aumentos. 10%, 8% de aumento. Então, se você aplicou na renda fixa a 8% aqui no Japão, se teve 8% de aumento de inflação, você já perdeu. Seu dinheiro não rendeu. Isso é só um exemplo. Tá? Então, esse tipo de porcentagem que eles estão colocando aqui é muito maior do que isso que eles estão anunciando. Só que eles têm que colocar um número assim para poder falar que não é muito, para eles não chutarem o pau da barraca, mas é muito maior esse número. É só você fazer o cálculo de quanto você estava pagando nos produtos no início do ano e quanto você está pagando agora. E é mais ou menos isso aqui também. Porque eles falam assim, se isso mantiver por um ano, a taxa anual será de 2,9%. Deu para você entender mais ou menos como é que é a jogada que eu estou tentando te explicar? Então, por exemplo, aquelas pessoas que falam que renda fixa, você vai ganhar dinheiro com ela, não, você não vai ganhar dinheiro com a renda fixa. Esquece, não vai. Porque principalmente se você levar em conta o tamanho da inflação. Pô, não vai rolar. Mas, porque seu dinheiro vai ficar lá, parado, só rendendo aquilo. Enquanto a inflação está comendo o poder de compra, está desvalorizando o dinheiro. Por que você acha que varejistas no Brasil tendem a quebrar? Por causa desse tipo de coisa. Por isso que para quem quer fazer investimentos, não invista em varejistas. Tá? Ao longo do tempo você vê que muito varejista quebrou no Brasil. Você vê que um dos mais, num passado não tão recente, foi Ricardo Eletro, que era um puta de um varejista grande pra caramba, quebrou. Americanas. E aí? Então tem muita coisa que nós temos que levar em consideração. Por isso que eu falo que quem não entende muito de, como eu falo, de economia, ou não entende essa parte de numeração, vê isso aqui, fala assim, nossa, tá crescendo pra caralho, como é que fala? Não tá, muito pelo contrário. Tá. Então, continuando aqui.
Os valores do PIB de abril a junho anunciados no gabinete mostram que a taxa de crescimento real, excluindo as variações de preços, foi de 0,7% em comparação com os 3 meses anteriores, o que eu duvido. Tá. Mas ainda assim você vê que é baixo, não chegou nem a 1%, é 0,7%. Se isso se mantivesse por um ano, a taxa anual seria de 2,9%, que foi revista para baixo em 0,2 pontos, ao valor preliminar anunciado no dia 15 do mês passado. E é isso que eu venho falando. Não faz sentido. Tá? É a primeira vez em 2 trimestres que a taxa do crescimento do PIB é positiva. É positiva como? Não... Porque se você pegar os relatórios que as varejistas aqui do Japão apresentam, não é isso que fala. Se você pegar os relatórios da Teikoku Databank, não é isso que fala. Mas se você... Só o governo japonês está falando que está crescendo. Então já dá para você sacar que o governo japonês está jogando aquela famosa cortina de fumaça para dar aquela enganada. A mesma coisa que ele está usando os bônus que foram pagos em julho para poder falar que cresceu a parte salarial do Japão. Só que ele já está falando que tem empresas que estão pagando desde junho. Eu não sei. Você tem julho, agosto, junho, julho. Você vê que o troço assim está estendido aqui no Japão. É o pagamento de bônus. Eu não sei de onde que as empresas estão pagando tanto bônus assim. Vários meses carreados, porque é o que o governo está relatando. Porque para mim não faz sentido. A taxa do crescimento do consumo pessoal, que representa mais da metade do PIB, né, nos 3 meses anteriores, foi reduzida de 1% para 0,9%. Então reduziu 0,1%. Eu ainda acho que é pouca essa redução. Essa redução teria que ser muito maior. Tá? Mas, continuando aqui. Como reflexo, né, nos resultados das estatísticas mais recentes de investimento de capital empresarial, foi reduzido no valor preliminar de 0,9% para 0,8%. E vocês lembram que alguns vídeos para trás, o governo japonês estava falando que o investimento no capital empresarial estava subindo de forma vertiginosa, que eles estavam, por isso que eles estavam aumentando o valor do PIB, que o crescimento no investimento do capital empresarial estava subindo. Olha aí, está diminuindo. Você vê como é que o governo mente? Na cara mais dura. Por outro lado, as exportações de bens e serviços aumentaram 1,5%, com um aumento de 0,1 ponto em relação aos valores preliminares. Tem alguma coisa muito errada nesse relatório. Deixa eu só terminar ele. As importações aumentaram 1,7%, só que aqueles não falaram o valor que subiu. O consumo pessoal se tornou positivo pela primeira vez em 5 trimestres, de abril a junho. E o foco está em saber se o consumo continuar a crescer ou se o crescimento econômico ganhará pulso. Você vê que ele falou que o consumo pessoal aumentou, mas é muito estranho porque em outros relatórios eles falam que o consumo pessoal está caindo, que as pessoas estão tendo o consumo pessoal bem frugal. Eles usam essa palavra. Então é muito estranho esse tipo de coisa. Por que eu estou falando que esse relatório está estranho? Porque eles estão mexendo só apenas com 0,1%. Toda a estatística é apenas 0,1%. É muito estranho. Tá? É muita coincidência todo o relatório econômico de várias partes ter alterado só apenas 1,1%. Não faz sentido. Tá? Mas é aquela velha história. Vamos dar o benefício da dúvida ao governo japonês que está falando, né? Que fala assim, quem somos nós para contradizer a parte governista? Mas, tá muito descarado. Tá? Porque se tivesse aquela coisa tão assim, o Kishida não teria caído. O Kishida não teria renunciado ao cargo. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa não está legal. Tanto que eles estão tentando
como é que fala assim, com a saída do Kishida, dá essa renovada, como é que se fala, no... Como é que se diz? Na parte política. Tá? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, vou trazer mais uma matéria. Como o vídeo ficou curtinho, isso aqui vai dar. Dá para encaixar aqui. Vamos lá, que é o consumo pessoal, tá? Do mês 7. 総務省が発表した家計調査によりますと、今年7月に2人以上の世帯が消費に使った金額は29万931円で、実質で前の年の同じ月より 0.1% 増えました。増加は3ヶ月ぶりです。内訳を見ますと、テレビの購入や旅行への支出などの教養娯楽が 5.6% 増加しました。パリオリンピックの開催による観戦需要やボーナスの増加が消費を押し上げました。Então vamos lá. O valor gasto com o consumo das famílias de 2 ou mais pessoas em julho aumentou 0,1%. Então você vê que para eles é tudo 0,1%. Faz sentido um negócio desse? Uma economia que só cresce 0,1% ou cai 0,1%? Então o que isso dá para mostrar para você? Que a economia está estagnada, está parado. Não há flutuação. É 0,1, 0,1 para cima ou para baixo. Estagnou a economia do Japão. Então, se a economia estagna, o que acontece? Não tem novos empregos, não tem, como é que se fala? As empresas não conseguem fazer manutenção do emprego porque não tem novos pedidos e não tem horas trabalhadas, porque aqui no Japão nós ganhamos por hora. Então não vai ter muito mais horas trabalhadas, então já dá para você sacar por A mais B. Que a coisa está esquisita pro lado de cá. Aí eu levanto até aquela situação. Para você que pretende vir para o Japão trabalhar, pensa 2 vezes. Porque você vê que de acordo com os relatórios do governo, está estagnado a coisa pro lado de cá. Tá? Então, né, continuando aqui. Para não falar besteira. Às vezes boca fechada não é tão mosquito. Né? O valor gasto com o consumo das famílias de 2 ou mais pessoas em julho aumentou 0,1% em face ao mesmo mês do ano passado, em termos reais, excluindo as variações de preços pela primeira vez em 3 meses. Se fosse colocar a variação de preço, ia ser muito pior. E esse número seria muito mais alto. Então você vê que o governo ele tenta segurar de uma tal maneira ali para justificar alguma coisa, mas você vê que com os próprios números que eu estou te trazendo, que é tudo zero na base 0,1%, está estagnado. Não há crescimento, não há queda. Parou. Embora os gastos com compras de televisão e viagens tenham aumentado, os consumidores continuam a ser frugais devido ao aumento de preços. De acordo com o inquérito familiar divulgado pelo Ministério de Administração Interna e Comunicações, os gastos das famílias de 2 ou mais pessoas em julho foram de 290.931 ienes, com um aumento de 0,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o primeiro aumento em 3 meses. Você vê que eles colocam uma porcentagem de 0,1% para falar que teve um aumento. Só que agora eu vou falar numa base de experiência da minha família, no caso, eu e minha esposa. Aqui nós somos 2 pessoas. Se a gente gastasse 290 mil, nós estávamos fodidos. Porque é só a renda dela. Então já dá para você sacar por A mais B que eu falo. Tem muita coisa estranha por aí. Tá? Mas vamos lá. Analisando a distribuição com gastos, com entretenimento educacional, que seria no caso compras de televisão e viagens, aumentaram 5,6%. O aumento na procura, né, dos televisores foi devido à realização dos Jogos Olímpicos de Paris, né, e estão usando também a parte de bônus, de pagamento de bônus para poder justificar esses gastos. Além disso, gastos com habitação, como reformas residenciais, aumentaram 17,3%.
Em comparação, por outro lado, os alimentos que representam uma grande parte das despesa com comida, diminuiu 1,7% por causa do que? O preço caro da carne, de boi e de porco. E as medidas do governo também para tentar reduzir a carga sobre os serviços públicos. Diminuiu 4,6% no encerramento do exercício. Então você vê que o próprio governo também está tentando conter despesas para ele. O Ministério da Administração Interna e Comunicações afirma: as despesas não aumentaram tanto quanto o rendimento aumentou e os consumidores continuam a ser frugais. Então você vê que essa taxa de crescimento de diminuição de 0,1% é mentira, pô. Essa diminuição é muito maior. Porque você vê que aqui eles falam que houve um aumento de 0,1%. Só que só de diminuição, de redução de gasto, aqui dá 1,7% na parte da alimentação, é o que mexe a boa parte do PIB, que são as pessoas que têm que comer, é obrigatório. Tá? E serviços públicos caíram 4,6% também. Então só nessa brincadeira aqui já dá quase 6%. Aí se você contrabalancear aqui, que houve gastos nesse caso de aumento aqui de 17,3%, 5,6%, essa numeração de apenas 0,1% não é real. Isso não bate. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa estranha. Ai, japonês, mas o gasto com habitação com reforma aumentou 17,3%. Então vamos falar aqui, tá? É muito maior que o 4,6%. Só que aqui nós estamos falando de serviços públicos, que é o Japão inteiro. Aqui, reforma residencial não foi no Japão inteiro. Então já dá para você sacar por A mais B em questão de volume. E é isso que as pessoas procuram não entender. Questão de volume. Tá? Da mesma forma que quando você vai fazer um investimento nas ações de alguma empresa, você tem que ver alguns detalhes. Tá? Não é só ver o dividend yield ali. Isso é importante pra caramba. É uma das primeiras coisas que eu olho aquilo. Mas não é só isso. Você tem que ver o relatório de pagamentos, de preferência até de 5 anos para trás. Isso se constar. Se não constar, você pega o máximo possível. E assim vai. Então já dá para você sacar que esses números que o governo está soltando aqui não rola. Tá? É muito pior. Só que ele tem que falar que é apenas 0,1 para não assustar. Porque ele não pode alegar crescimento, porque não houve. Então, se ele não tem como alegar um crescimento alto, então vamos alegar um crescimento de 0,1% para poder falar que cresceu alguma coisa. Só que você vê que aqui eles alegam crescimento, mas a taxa de crescimento do PIB caiu. Caiu 0,1. Como é que se fala? Não, 0,2. Caiu 0,2. Então você vê que o PIB ainda caiu mais do que a taxa de crescimento de pesquisa familiar, que caiu 0,2 pontos no crescimento, e na parte do consumo ali das pessoas aumentou 0,1. Então, se você parar para ver, ainda com esses números, o governo japonês ainda está no negativo em 0,1. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba, tome cuidado, tá? Com o que passam por aí, para você não cair como um patinho, tá? Em informações que não, como é que fala assim, não são fidedignas. Porque tá tendo manipulação da mão do governo aí, isso é fato, porque queda de 0,1, aumento de 0,1,
Tá totalmente estranho. Mas entre o estranho e o real, de qualquer maneira, você vê que tá estagnado. O Japão não cresceu. Tô te trazendo aqui por A mais B. Tá? Então você vê que o Japão soltou aquele relatório. Oh, o Japão cresceu, o PIB cresceu. Cresceu nada. Você vê que eles próprios já refizeram o PIB. E aí? Então, só toma cuidado com as mentiradas que passam por aí, que te passam por aí. Pelo amor de Deus. Tá? Não sai acreditando em tudo que te falam, que, como é que se fala, não avança na lua achando que é queijo. Da mesma forma que eu falo, não precisa acreditar em mim. Vá lá e faça a pesquisa. Faça a pesquisa, faça seus cálculos, para você ver como é que a coisa está realmente. Tá? Mas de qualquer maneira, já dá para você sacar que tem algo muito estranho aqui e que o país não está crescendo. Só de não regredir já é lucro, mas não está crescendo também. Então, manutenção de novos empregos não tem. Tá? Parte previdenciária continua crescendo porque novos, como é que se fala assim, novos aposentados vão aparecer todos os dias, pessoas se querendo aposentar todos os dias. Então a despesa do governo vai aumentar todos os dias, mas a parte de arrecadação não, porque você vê que está estagnado. E aí? Por isso que eu sempre falei que o governo Kishida, ele tinha que trazer riquezas para o país. E ele fez o contrário, ele jogou as riquezas tudo para fora. Um pouco de riqueza que ele trouxe só foi em questão dos semicondutores, mas é só. Ele deveria ter feito um lobby muito maior para trazer empresas para o Japão. Mas não. Praticamente ele fez lobby para mandar as empresas para fora. É complicado desse jeito, pô, pra caramba. Tá? Então, já dá para você sacar por A mais B que essa parte financeira não tá legal. E o Eda agora ele tá entre a cruz e a espada. Porque ele sabe que ele precisa aumentar a taxa de juros, mas se ele aumentar a taxa de juros, ele vai diminuir os ganhos das empresas aqui no Japão. Tanto que caiu a bolsa de novo hoje. Tá? Então já dá para você sacar que o Eda ele tem entre a cruz e a espada agora. Eu não queria estar na posição dele mais nunca. Nessa altura do campeonato eu não queria estar não. Então, tem que se tomar cuidado. Tem muito daqui para frente. Por isso que eu falo para você, tá? Se você puder, faça algum investimento em você. Tá? Para você. O que eu quero dizer? Invista em você de alguma maneira. Vai fazer uma certificação, fazer cursos, fazer certificação, ou vai aprender em Hongo, que isso vai te abrir portas aqui no Japão para você conseguir novos empregos, empregos que ganhem mais. Monte um negócio, que seja, desde que forma seja da forma legalizada, para você poder andar direitinho aqui e ter perspectivas de crescimento de acordo com a lei. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Muita gente acha que o governo fica de olho. Mas ele fica, porque ele vai olhar as movimentações bancárias. Então, quanto mais informações ele tiver sobre a sua parte bancária, mais ele vai ficar de olho, porque quanto maior o movimento que tiver de entrada e saída de dinheiro, e você na sua declaração anual ali, falar que não tem renda e tá, como é que se fala... Você fala que não tem renda e está entrando dinheiro, aí o governo vai querer saber. Ó, você fala que você não tem renda, mas você está aparecendo dinheiro da onde? Então as pessoas elas têm que se atentar nisso aí. Ou fazer igual eu. Fazer investimentos na parte de ações. Muita gente acha que o negócio é difícil. Não é. Não é difícil. Muito pelo contrário. É muito mais fácil que as pessoas pensam. Só que ela precisa, como é que se fala assim... Não ser aquela pessoa que ela quer tudo na hora. Porque não vai ter enriquecimento na hora. Ações é para longo prazo. Isso é fato, é longo prazo. Principalmente quem quer ficar vivendo de dividendos. Viver de juros, como no meu caso. Se a pessoa quer viver fazendo trade, aí é outros 500. Tá? Se a pessoa quer ficar fazendo swing trade, day trade, aí sim é realmente a coisa perigosa. Tá?
Mas quem quer ficar vivendo de juros, igual no meu caso, meu, é tranquilo. Você vai comprar um negócio, você vai esquecer. Aí vai ter subida na bolsa, queda na bolsa, subida na bolsa, queda na bolsa. E você não vai nem ligar, porque você não vendeu. Você não teve perdas realizadas. As perdas serão não realizadas, vai estar lá. E você vê que bolsas de empresas sólidas, elas só tendem a crescer. É fato. Ela pode não pagar muito dividendo, mas aí é a hora que você tem que mexer na sua carteira também. E ver empresas sólidas que pagam bons dividendos. Tem muita empresa ainda sólida que paga bons dividendos ainda. Tá? E ficar atento a isso. É igual, por exemplo, empresas de energia elétrica, né, no Brasil. Claro que dá altos e baixos por causa da seca, ou como é que se fala, época de seca ou muita chuva. Dá problema? Dá problema. Só que em qualquer lugar dá problema. Só que, como é que se fala assim? São empresas, por exemplo, a parte de eletricidade, que são empresas que um país não pode viver sem. Então, quanto mais sólida a empresa for de eletricidade, no caso geração, transmissão e distribuição, quanto mais sólida essa empresa, menos a chance dela quebrar tem. Então o que acontece? São empresas que você pode colocar, por exemplo, que você vai ficar tranquilo, que você não precisa ter que ficar olhando a carteira dela. Você vai olhar a carteira assim, quando você for fazer a declaração do imposto de renda, aí você vai ver seus rendimentos. Aí se você achar que aquele rendimento está baixo para você vende. E vê uma outra para colocar no lugar. É aquela velha história, investimentos, por exemplo, na parte de ações, você ganha duas vezes. E isso, no caso, para quem quer viver de juros, igual eu, viver de dividendos. Você vai comprar o papel, ele vai ser teu. Ali, mais o ganho de juros. Então você ganha duas vezes, com o papel que você comprou, mais os juros. No dia que você não quiser, você vai simplesmente vender o papel. Mas você já ganhou juros. É diferentemente, por exemplo, das pessoas que falam assim, vou investir num carro. Beleza. Se você não colocar esse carro para alugar, você não vai estar ganhando dinheiro. Ele, em vez de ser um ativo, ele será um passivo, porque ele só vai estar te dando despesa. E o carro desvaloriza. E não volta a valorizar. Diferentemente das ações. As ações podem cair por um tempo, mas depois ela volta a valorizar. Igual as ações que eu me arrependo amargamente de ter vendido, as minhas, foi da Coca-Cola. Eu comprei ela num preço bem bom, estava baixo. Agora está subindo, que não para mais essa miséria. E ela paga dividendos até bacanas. Né? Mas claro que tem, como é que se fala assim, investimentos mais baratos, tem. Igual, por exemplo, a Klabin, tá R$4. Por R$4, um título. Quanto que está uma cerveja no Brasil, eu não faço ideia. Mas eu acredito que dependendo, uma garrafa ou duas garrafas que você deixar de beber, você compra uma ação. E no mercado de ações, você ganha por montante. Não é por valor, é por montante. Então, quanto mais montante você tiver, mais você vai ganhar. Então, você vê que tem ações, por exemplo, que você vai gastar comprando uma com R$1.000. Com R$1.000, você compra quantas dessas da Klabin? Quanto você não vai ganhar de dinheiro em cima disso aí? Então, é isso que as pessoas precisam parar para aprender, parar para pensar. Mas é aquela velha história. Já falaram para mim, você é muito chato, você fala muito de investimento. Você é um porre. Tanto que eu já bani essa pessoa do canal. Tá? Mas é aquela. Não bani ela por ela estar me chamando por um porre. Que ela começou assim: você está falando muita merda, você está falando merda. Então eu falei: eu não sou obrigado a ficar escutando isso aqui. Eu bani a pessoa. Tá? Posso ser chato? Posso ser chato? Sim. Mas é aquela vez. Estou tentando abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo aqui no Japão. Você vê que a parte previdenciária aqui no Japão está cada vez pior. Então, se você quer ter um futuro bacana e não quer ficar se lascando
para não falar uma palavra do tipo se fudendo dentro de uma fábrica o resto de uma vida, comece a investir de alguma maneira. Banque um inteligente. Você vê que os grandes investidores, todos eles, grandes milionários, vivem de bolsa, vivem de ações. E como é que as pessoas falam? Ah, é difícil, ah, é complicado. Não é. Falta o quê? Conhecimento. Você quer aplicar, não tem conhecimento? Beleza, procure uma pessoa, um corretor ou alguém que te auxilie de uma forma bem bacana, tá? Para não tomar, como é que fala assim? Para não ter risco. Mas aquela velha história. Procure estudar para você não ficar à mercê dessas pessoas. Porque dependendo da pessoa, ela pode te roubar. Ela fazer algumas coisas ali que você não percebeu e ela pode te roubar. Da mesma forma que tem muito corretor que nunca aplicou na bolsa de ações. E é corretor. Então o que acontece? Dependendo, para ele te dar uma boa dica, fica complicado. Aí se ele te dá, ele vai lá e pega o seu dinheiro e aplica, aí ele perde o seu dinheiro, quem que perdeu? Foi ele ou foi você? Foi você, não foi ele. Por isso que é bom você sempre estudar um pouco. Não precisa ser o expert, mas saiba pelo menos o mínimo básico para ter uma noção que as pessoas não estão te passando para trás. E acabou. Tá? E o resto, vida que se segue. O que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que nesse tempo de Covid, quem tinha dinheiro fez dinheiro. Usou o problema do Covid para poder ganhar dinheiro. Porque as bolsas despencaram do mundo inteiro e nisso quem estava com grana fez. Agora que as coisas voltaram ao normal, que você vê que foi algo momentâneo, ganhou dinheiro. E aqueles que tinham ações na bolsa que descabelaram e venderam aquilo ali, formando como é que fala assim, o prejuízo realizado ali, se lascou. Era questão só de ter um pouco de paciência. Mas tem gente que investe tudo numa coisa só, sem ter noção dos altos e baixos, e nisso se lasca. Outra empresa que eu falo para você não investir, parte de companhia aérea. Você vê que a Japan Airlines quase faliu aqui no Japão. Se não fosse o governo japonês ter injetado grana na Japan Airlines tinha falido. E olha que a JAL é uma das melhores companhias que eu já viajei no mundo. Quase faliu. Você vê que a Varig no Brasil faliu, a VASP faliu e outras empresas, né, como é que fala assim, aéreas no Brasil faliu. Então é uma coisa bacana para se investir? Não. Né? Então são coisas que nós temos que ter, como é que fala assim, olhar o prospecto histórico falando para a gente ter uma noção de, para a gente aprender com o erro dos outros, para a gente não cometer os próprios erros. Então procure ver alguma coisa para você. Tá? Eu sei que é chato eu ficar falando todo vídeo em questão de investimento, faça isso, faça aquilo, dá dicas, alguma coisa assim. Mas é para o seu futuro. Porque tem muita gente que ela não abre a mente para essa possibilidade. Aí daqui a pouco é tudo culpa do Lula, é tudo culpa do Tachad, é culpa tudo. E a responsabilidade dela? Não tem? E a responsabilidade dela de querer crescer, querer ser uma conquistadora, não tem? Né? É complicado, tá? Então eu vou ficando por aqui, que o vídeo acabou até rapidinho, mas eu fiquei falando e acabou prolongando. Mas pensa nisso com carinho, para você poder crescer na vida e não ter que ficar dependendo do governo, tá? Porque se você for ficar dependendo do governo, principalmente do governo japonês, que ele está mentindo na cara dura, você não vai ter um bom futuro. Tá certo? E vida que se segue, eu vou ficando por aqui e Maido.